Boa tarde, quarta-feira chegou. Eu quero saudar você com a paz de Cristo. É uma alegria mais uma vez poder estar nesse canal. Eu quero agradecer aos 331 inscritos no nosso canal, a você que tem assistido, tem compartilhado, tem dado seu like. É sempre uma alegria para nós e eu quero continuar assim incentivando você. Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, compartilhe, porque eu tenho compartilhado nas redes sociais. O objetivo desse canal que é propagar, que é falar a palavra de Deus, que é fazer uma leitura reflexiva, especialmente aplicada na vida prática, porque a Bíblia, a palavra de Deus deve ser sempre algo prático, não pode ser algo somente teórico ou de ensino. Você sabe que eu, algum tempo atrás, o ano passado, na realidade, eu estive nas páginas do Velho Testamento. Eu já terminei o Velho Testamento, hoje eu estou fazendo uma leitura do Evangelho de Lucas, mas muitas lições eu tirei do Velho Testamento, eu compartilhei nas minhas redes sociais. E o texto de hoje, um texto que me chamou muita atenção, é a leitura do livro de Ezequiel. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Na verdade, leremos apenas alguns versículos. Ezequiel 8:1 diz: no sexto ano do sexto mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Versículo 4. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. E o versículo 12. Então me disse: filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O livro de Ezequiel tem bastante, é uma literatura que tem bastante literatura apocalíptica, né? Existem muitas visões, Apocalipse significa revelação, existem muitas visões onde o profeta tem o próprio Deus, muitas vezes um anjo de Deus é enviado e faz revelações para o profeta. E nessa revelação ele vê um ser celestial que mostra a glória de Deus. A glória de Deus no Velho Testamento trata-se da presença especial e visível de Deus na vida muitas vezes de um profeta, como por exemplo Abraão, como Moisés, assim entre outros. Porém, no texto de hoje, o que chama atenção é a revelação feita por Deus a Ezequiel dos pecados cometidos pela nação. Você sabe que a nação de Israel, depois de ser dividida em duas nações, ambas foram para o exílio. As 10 tribos do norte já não voltaram mais, mas as 2 tribos do sul voltariam posteriormente. E eles foram deportados para a Babilônia. Só que eles, na Babilônia, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés de perceberem que a razão de terem ido para a Babilônia foi por ter abandonado Deus de Israel, eles começam a adorar os ídolos ou as estátuas que eram chamados de deuses por essas nações e adoram o próprio sol. Nesse capítulo, no versículo 16, fala que o próprio sol estava sendo assim adorado. Mas aí no texto Deus mostra que na verdade não é somente o povo que está fazendo isso, que os anciãos de Israel, ou seja, os líderes religiosos da nação, vivem apenas uma aparência religiosa. Parecem ser religiosos, parecem adorar a Deus, mas às escondidas, isto é, nas trevas, prestam culto também aos deuses falsos das nações vizinhas. Você sabe que a idolatria foi um dos grandes responsáveis pelo exílio babilônico. A alegação, no entanto, desses profetas, e no caso desses anciãos, é que Deus não vê tudo o que eles fazem e por isso eles podem fazer nas escondidas, como fazia também muitos dos povos de Israel. Nosso tema de hoje: aparência religiosa ou estilo de vida? Há uma grande diferença entre alguém ser religioso e alguém ser cristão e alguém ser um seguidor de Deus. No caso do Velho Testamento, um seguidor de Deus; no Novo Testamento, um seguidor de Deus na pessoa de Jesus. Por quê? Há uma diferença entre viver apenas de aparência ou
quando a vida espiritual faz parte de uma vida íntegra, que não se resume a ritos religiosos, mas é uma maneira de viver que se mostra no dia a dia. Uma vida religiosa, normalmente, é apenas aparente e resume-se a momentos de celebração, é aquela Bíblia debaixo do braço, são aqueles ritos, no caso do Velho Testamento, os sacrifícios, o dar o dízimo, o guardar o sábado. No Novo Testamento seria estar presente nos cultos, assim aos domingos, ofertar, participar da ceia do Senhor. Então, parece, às vezes, um linguajar religioso. Aliás, quanto mais religioso, mais o linguajar de uma pessoa religiosa, eu desculpo falar, mas eu mais temo, porque quando se vive não precisa se mostrar tanto, quando se vive não precisa se ter um linguajar, porque o linguajar que é coloquial, claro, não vai falar bobagem, mas é coloquial, não precisa exagerar tanto para parecer um linguajar religioso. A vida, agora a vida integralmente dedicada a Deus, sim, uma pessoa dedicada a Deus, também ele faz os rituais nos dias de hoje, faz com que a pessoa esteja presente nas reuniões, faça os ritos, por exemplo, ofertar, tomar a ceia do Senhor todo primeiro dia da semana. Porém, esses ritos são consequências de uma vida dedicada a Deus em todas as áreas da sua vida e durante toda a semana. Às vezes, há infelizmente pessoas que pensam que a vida espiritual se resume a estar assim presente nas reuniões da igreja. Então, faz parte. Domingo é o dia do Senhor, devemos estar presentes. Faz parte ofertar, faz parte participar da ceia do Senhor, faz parte orar, tudo isso faz parte. Mas, no entanto, isso deve ser uma consequência de um estilo de vida que modifica as minhas decisões, que faz com que eu tome decisões exatamente levado porque a minha vida é uma vida íntegra. Toda ela tem a ver com o fato de que eu temo a Deus e desejo fazer a vontade dele. Uma pessoa que não é apenas religiosa, mas que vive de maneira íntegra diante de Deus, é uma pessoa moral, mas ela não é moralista. É uma pessoa dedicada assim a Deus, é uma pessoa piedosa, que procura viver em santidade de vida, que todos os dias está assim lutando contra o pecado, mas ela, além de ter uma vida dessa maneira, a maneira como ela trata o próximo no dia a dia, especialmente da maneira como trata a maneira, ou trata de maneira generosa ou não, com amor ou não, isso deve fazer parte. Uma pessoa que vive integralmente, a maneira como ela se relaciona no trabalho, a maneira como ele respeita as pessoas, no caso de um homem respeita as mulheres assim que trabalham com ele, no caso de uma mulher respeita as outras mulheres também, como o homem também, mas se vocês entenderam, a maneira como ele vive no dia a dia é uma consequência do seu assim, da sua dedicação para com Deus, do seu compromisso para com Deus. O motivo de uma vida assim piedosa e santa, mas é porque ele procura viver aquilo que ele prega e prega aquilo que vive, ou aquilo que acredita faz parte integrante da sua vida. Mas uma pessoa que vive integralmente sabe que é uma pessoa que não é perfeita. Cada dia mais ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa inclusive transparente o suficiente para reconhecer quando está errado. Ele tenta viver sempre de maneira correta, certa, honesta, piedosa, moral. Mas ele sabe que não é perfeito. E quando ele erra, ele é o primeiro a reconhecer. As pessoas sabem até dos seus pontos negativos, porque ele até inclusive confessa isso. Não confessa orgulhoso porque é pecador,
mas confessa triste, mas pedindo a oração para que possa vencer aquilo. Há um profundo amor, mas também há um profundo temor e reverência a Deus. Isso é o que é uma pessoa assim, vamos dizer, que faz a vontade de Deus. Uma pessoa que vive integralmente de conformidade com a vontade de Deus. Há vários textos da Bíblia que falam isso. Há vários textos da Bíblia. Mas um deles é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Olha só, esse é o meu texto predileto. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Por ele saber, a pessoa que vive de maneira integralmente, que 24 horas por dia, os olhos do Senhor o estão olhando, ele procura viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Às vezes é tentado para fazer o que é errado, às vezes é tentado a falar uma mentira, a ser desonesto, a fazer algo que não é correto, mas ele lembra do Senhor, e aí ele tem aquele temor que é o temor bíblico, que é mais do que medo, é uma reverência pelo grande amor que ele tem por Deus, e por esse motivo ele resolve mudar. Ou ele deixa de fazer o que é errado, mas a vida cristã não é só deixar de fazer o que é errado, ele passa a fazer aquilo que é certo, e o que é certo, aquilo que está na palavra de Deus. Todos os dias ele está em busca de conhecer da vontade de Deus, e quando ele conhece, a sua busca é o seu grande desejo de praticar aquilo que está fazendo. A certeza da presença diária de Deus nos olhando deve criar em nós uma vida transparente em relação aos nossos pecados, porque não adianta parecer tão justo, não adianta assim falar de uma maneira, a boca cheia, às vezes, de frases bíblicas, mas se não vive aquilo. Então tem uma vida transparente, confessando os nossos pecados, confessando os pecados primeiro a Deus, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas também, quando necessário, podemos confessar para o irmão em Cristo, para alguém que, como nós, também está todos os dias procurando viver a vida cristã de uma maneira íntegra. No tempo de Ezequiel, os anciãos que deveriam zelar pelo bem-estar espiritual da nação pecavam contra Deus, às escondidas, nas trevas, enganando-se, pensando que Deus não conhecia as suas atitudes. Aliás, Deus não conhece não somente as nossas atitudes, mas Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Pois é, nos dias de hoje, no domingo, os discípulos de Jesus se reúnem para celebrar o seu Senhor, em especial quando participam da ceia do Senhor, que representa a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E isso o cristão fiel faz questão de estar presente. Só deixa de estar presente quando realmente é um caso assim, muito assim, que o impossibilita mesmo. Não é por qualquer motivo, não é por lazer, não é por qualquer motivo, assim, não é por preguiça que ele resolve se afastar. Porém, aquilo que ele faz no domingo ao celebrar ao seu Senhor, ao ouvir uma palavra, ao cantar louvores a Deus, na segunda-feira, aquilo continua na sua vida, o culto continua através de uma vida dedicada a Deus, como estilo de vida. Todas as suas atitudes são tocadas por aquilo que ele ouviu da palavra do Senhor. Por que ele faz isso? Porque sabemos que os seus olhos, ao contrário do que os anciãos de Israel, os olhos do Senhor continuam a repousar sobre nós todos os dias, e por isso nós sabemos que vivemos todos os dias a imagem, a sombra do onipotente Deus, conforme Salmo 91:1. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. E lá você terá essa mensagem por escrito, que você poderá compartilhar com quem você quiser. Nesta quarta-feira, daqui a pouco eu estou indo para encontrar com um grupo de cristãos, de irmãos, onde vamos ouvir uma palavra de Deus. Eu quero desejar a você que você pense na ideia de viver o cristianismo como estilo de vida. Toda quarta-feira eu estou aqui, ora falando de uma passagem,
da minha leitura do Velho Testamento, ora falando de algum artigo que eu escrevi na revista Assim Edificação, ora alguma mensagem, alguma outra mensagem, talvez uma reflexão do livro de Lucas, mas sempre com o objetivo de proclamar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e faça de nós, eu e você que está me assistindo, verdadeiros discípulos do seu Filho. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.